Graça e paz, queridos. Tudo bem? Nós estamos aqui para mais um dia, 22º dia do nosso devocional, Uma Vida com Propósito. E hoje nós vamos falar sobre criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, eu e você, nós fomos criados para nos tornarmos semelhante a Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 29, ele fala: porque para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Cristo, amados, é o nosso modelo. Cristo é o que Deus quer que nós sejamos iguais a Ele, parecidos com Cristo. E nós precisamos entender que o propósito de Deus para a vida de toda a humanidade é que sejam igual ao seu Filho. Então, Cristo é o nosso modelo. Cristo veio para esse mundo para nos salvar. Então, ele teve uma vida como homem. Ele viveu como homem, cresceu como homem e de uma forma milagrosa e de uma forma inteiramente voltada para Deus, ele se tornou o modelo para toda a humanidade. É o Nazireu de Deus. Então, nós, como seres humanos, como homens de Deus, como mulheres, precisamos nos deixar moldar. E o Espírito Santo, ele é o que nos molda. Nós entendemos pela palavra de Deus que, à medida que nós nos deixamos ser moldados pelo Espírito Santo, cada vez mais nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos ou que Deus requer um padrão de perfeição absoluta igual de Deus. Não, nós podemos ser modelos parecidos com Cristo, mas mesmo sendo seres humanos. Quando Jesus Cristo fez a oração ali por todos os seus discípulos e, consequentemente, por toda a igreja que viria posteriormente, ele estava dizendo assim: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo, porque eles são daqui. Então nós precisamos entender isso, que convivemos com pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, sejam elas crentes ou não, sejam elas frequentadoras da igreja ou não, mas nós nos relacionamos com essas pessoas. No entanto, nós não podemos comungar com as mesmas coisas que elas comungam, porque nós temos uma vida diferente. A partir do momento que nós aceitamos Cristo em nossa vida, propusemos no nosso coração sermos parecidos com Ele, então a nossa vida começa a se tornar um diferencial. E o interessante é que, na grande maioria das vezes, as pessoas não observam em nós as palavras, mas elas observam o nosso comportamento. Então, à medida que nós temos essa característica do Filho de Deus em nossa vida, cada vez mais nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Você vê que na antiguidade, da igreja primitiva, ali os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, que eram parecidos com Cristo, porque eles praticavam os mesmos atos que Cristo, a igreja crescia, a igreja se fortalecia, haviam curas, havia manifestação do Espírito Santo, havia salvação de almas, tudo por intermédio da obra do Espírito Santo, porque aqueles homens davam lugar para que o Senhor pudesse agir em suas vidas. E nós, como igreja, hoje, precisamos ser esse exemplo, precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, tá? Então, Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um dia de meditação, mais um dia deste Uma Vida com Propósito, o 22º dia. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.